Paz do Senhor, meus queridos, é um prazer estar aqui com vocês. Sinto honrado, tá bom? Em estar aqui com vocês. E uma coisa séria, né? Que pesa sobre nós, a responsabilidade, né? De trazer a verdade aos corações de todos vocês que estão ouvindo. Eu acredito que é o que mais pesa, porque não é uma leitura comum, né? Não é uma simples leitura, né? Mas é o falar de Deus, né? Falar aquilo que o Espírito Santo quer nos falar. E vamos à palavra, né? Abra a sua Bíblia aí, no livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, capítulo 28. Será o texto da nossa meditação, da pregação, da mensagem dessa noite. Então abra aí no capítulo 28 de Deuteronômio, a partir do versículo 1. Quero dar o bem-vindo, né, a todos que estão chegando agora, né, para estar adorando, né, ouvindo a palavra de Deus. E você que chegou agora, abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28. Encontraram? Digam amém, deixa eu escutar, né? Brincadeira. Vamos ao texto, então, a palavra de Deus. A partir do versículo 1, tá bom? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Vou ler somente até aqui, nós vamos estar lendo também outros textos, né? E eu coloquei um tema para essa mensagem de hoje, e o tema da mensagem de hoje, meus queridos, é chamados a obedecer, arrancando as raízes de males. Amém? Vou repetir o tema da mensagem dessa noite. Chamados a obedecer, arrancando as raízes de males. Eu quero ler também, com os queridos irmãos, mais um texto, para nos dar mais suporte a esse tema, né, desta mensagem, apesar que o próprio texto já nos dá base para isso, mas com um versículo mais específico falando de raízes. Abra sua Bíblia no capítulo posterior, é capítulo 29, versículo 18. Capítulo 29, versículo 18. Onde a palavra de Deus diz assim: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir a outros deuses destas nações, para que não haja entre vós raízes, de novo, para que não haja entre vós raízes que produza erva venenosa e amargura, ou erva amargas, né? Em algumas traduções fala assim.
Meus amados, nós vivemos em um mundo de muita hostilidade, melhor dizendo, né? Mas vivemos em um mundo que o ambiente é hostil, há muita hostilidade, né? É um mundo hostil, o mundo que nós vivemos, né? Um mundo tenebroso. Mas nós também não precisamos de andar alarmados, né? Nós não precisamos andar com medo. Nós não precisamos andar preocupados, né? A nossa paz, né? É porque repousa sobre nós a graça, né? O Espírito Santo, o amor de Deus é derramado em nossas vidas, sobre os nossos corações, né? Pelo Espírito Santo. Então a gente não precisa de andar aí assustados, né? Porque o mundo é um mundo de hostilidade, porque o mundo é um mundo tenebroso. E eu falo isso porque há um lado negro no mundo, um mundo de pecado. O João fala desse mundo negativo, né? Tanto é que ele fala: quem ama o mundo, o amor de Cristo não está nele verdadeiramente, melhor dizendo, né? Então nós vivemos em um mundo hostil. E um mundo que é sempre recíproco ao mal, ele sempre está em correspondência com o mal. Ele alimenta o mal e o mal alimenta o mundo. Há uma troca nesse sentido no mundo, né? O mundo é recíproco ao mal, o mal ao mundo, né? E nesse mundo é um lugar onde a mentira pode ser vista como um mal necessário, né? Não sei se você já ouviu falar isso, né? Aí na sociedade as pessoas mentem, né? E é um absurdo, né? As pessoas introduzirem isso em uma cultura, em uma sociedade, né? Então no mundo é normal mentir, né? As pessoas que vivem, né, no ciclo do mal, do pecado, para eles é muito normal mentir. É interessante que eu venho de uma família que tem princípios, né? Meu pai, ele morreu convertido, né? O Senhor que recolheu ele nos dias dele mesmo, quase morrendo, né? Ele foi evangelizado pelo meu irmão, né? Por minha irmã, né? Eu preguei bem antes para ele. Então ele teve a oportunidade de converter, mas ele tinha um caráter transparente nesse sentido, de não à mentira, né, não à desonestidade, mas o que deve sobrepor a isso, né, é a justiça de Deus. Né? Nós não somos justificados por nossa justiça, por praticarmos o bem. Em primeiro lugar, nós devemos aceitar o senhorio de Jesus Cristo. Né? Então o mundo é um lugar também de mentiras, né? Mentiras, um mal necessário que as pessoas visam fora. E é um mal que nós não devemos aceitar nunca. Praticar a mentira do diabo. O diabo é o pai da mentira, como diz a Bíblia. Né? E no mundo também, né, no mundo também muitos temas da Bíblia, né? Muitos temas que são importantes para nós na Bíblia, no mundo eles são relativados, né? Eles são relativados, né? Ah, depende do ponto de vista, depende da cultura, depende do ponto de vista religioso. A Bíblia é o princípio. Então não depende desse ponto de vista. O princípio é a Bíblia. Tudo deve ser levado à luz da Bíblia, né? Nós não podemos relativar aquilo que é um princípio, aquilo que é a palavra de Deus, a verdade, né? Então, alguns princípios, muitos princípios da Bíblia são relativados, né? Um deles que eu quero falar muito, que é um dos mais relativados, é a palavra de Deus, né? Um mundo, né, eles não aceitam a Bíblia como nós aceitamos, né? Eles põem em xeque-mate, né? Eles põem em descrédito, né? Uma parte pode ser a palavra de Deus. Se uma parte pode ser a palavra de Deus, então a sua totalidade não é, porque é toda. A Bíblia é toda a palavra de Deus.
No mundo também eles relativizam a justiça, a paz, a fé, né? Eles relativam, né? Isso é normal aí no mundo, aí fora, mas para nós que servimos ao Senhor é um princípio bíblico, princípios que são âncoras na nossa vida. E eu quero falar de três. Meus sermões geralmente têm 3 pontos, né? 3 subdivisões, né? E o primeiro assunto que eu quero falar agora, neste momento, é: para obedecer é necessário arrancar as raízes de males. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 18. Nós lemos isso, nós acabamos de ler, né, agorinha, capítulo 29, versículo 18, o qual diz, vou repetir a leitura: para que não haja entre vós, né, não haja homem nem mulher, né, para nenhum gênero, nenhuma família, nenhuma tribo, cujo o coração, né, hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, do mundo daquela época, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Vocês lembram, né, o texto de Gênesis? A Bíblia fala que a terra passou a produzir espinhos e abrolhos a partir do momento que o homem caiu, a partir do momento que os nossos pais pecaram. Maldita a terra. Eu vou pôr aqui num sentido mais geral, pasmem, pode ficar pasmado. É a verdade que eu vou dizer. O mundo e tudo que nele há é maldito por causa do pecado do homem. É por causa do mal praticado dos homens. O nosso ambiente, a nossa habitação, nosso habitat, só muda a partir do momento que nós honramos, obedecemos e arrancamos todas as raízes de males. Devemos arrancar, não deixe, meu irmão, minha querida, permanecer em você as raízes de males. A Bíblia é luz para mostrar essas ervas daninhas, né? Russell Shedd, ele tem um livro que eu quero até comprar e fazer dele uma série de estudos com as pessoas que eu estiver trabalhando nos meus discipulados, né, particulares, né? Eu esqueci o título. André, você lembra do título desse livro? Pecados e Pecadinhos, né? Um livro do Russell Shedd. Eu já tive a oportunidade de ouvir, né, pessoas falando, o próprio Russell Shedd, né, falando desse livro, né, e são ensinos profundamente importantes para nos orientar acerca de tirar todos os males, todas as raízes de males que produzem ervas amargas, ervas daninhas que só vai causar mal e tirar o que é especial da nossa vida, que é Deus. Deus, Ele quer nos abençoar, Ele quer que a vontade dEle seja suprema na nossa vida, e isso para o nosso bem. E nós precisamos olhar para o nosso Deus como prioridade. Eu quero dizer algo importante também, né, que fala... A idolatria, irmãos, ela vem disso aí. Quando nós passamos a desobedecer. Quando nós desobedecemos, nós colocamos um ser, alguém, algo mais importante de Deus na nossa vida. Isso de acordo com as nossas pretensões, de acordo com a nossa visão. Né? E isso produz a egolatria. Nós excluímos o Deus porque vemos da nossa maneira. Olhamos com a nossa particularidade, sem importar com os princípios de Deus, com o princípio da palavra de Deus. E isso é o princípio, começa a surgir em nós a idolatria. E a idolatria, ela tem conexão com a apostasia, né? Então,
A idolatria tem conexão com a apostasia. E o que é a apostasia? Né? E o que a Bíblia fala, o que é a apostasia? É negação. Primeiro ponto. Primeiro, é negação e abandono da fé. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Se você quiser anotar, você pode anotar, eu não vou estar lendo esse texto, né? Devido ao tempo, de repente fica corrido, mas são textos específicos para tratar desse assunto, né? A idolatria em conexão com a apostasia. E essa apostasia, ela é a negação da fé, né? Que no princípio era idolatria, mas ela faz conexão com a apostasia, que é o que? Negação e abandono da fé. Eu quero dizer para você nessa noite, meus irmãos, fiquem de olhos firmes em Deus. Busquem a Deus nesses dias, leem a palavra de Deus com prioridade na sua vida. Entenda a vontade de Deus para a sua vida. Né? E eu quero falar do segundo ponto. Né? A idolatria em conexão com a apostasia, ela é também uma revolta final, né, contra Deus. O fim, né, chega a essa revolta, porque a pessoa já está no abandono da fé, já está na negação das promessas de Deus, já está descrente. O que vai acontecer? Revolta. Revolta. O fim dessa pessoa, ele vai se revoltar contra Deus. E ele que é o errado na história. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus queridos irmãos. Deus não erra, Deus não comete delitos, Deus não precisa consertar nada do que ele planeja e faz. Ele é perfeito. Todas as coisas só passam a ter um perfil de erro ou de negativismo quando tem relação conosco, porque nós falhamos. Mas Deus é perfeito. Mas nós devemos procurar fazer melhor cada vez mais para Deus. Né? Nunca, jamais deixar raízes de males em nossa vida. E eu quero falar do terceiro. Né? Do terceiro ponto em relação à idolatria com a conexão à apostasia. O terceiro é abandonar a fé em Deus e afastar-se dos caminhos do Senhor. Olha só, abandonar a fé e afastar dos caminhos do Senhor. O segundo ponto que eu falei para os irmãos, que é a revolta final contra Deus, é 2 Tessalonicenses 2, 3. Eu tenho dificuldade de falar Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, reforça essa ideia, revolta final contra Deus. Por causa de espíritos mentirosos, ouvir pessoas que distorcem a verdade, a palavra de Deus. E como eu já falei, o terceiro ponto é revolta, melhor dizendo, abandonar a fé em Deus e afastar dos seus caminhos, afastar dos caminhos do Senhor. E eu quero até dizer, tem pessoas, irmãos, não é julgamento, mas porque em consultoria, não, melhor dizendo, em aconselhamento pastoral, o pastor também faz consultoria, mas eu quero falar de aconselhamento. Quando um pastor está fazendo aconselhamento, através de aconselhamentos que eu já fiz, o pastor Jordão já deve ter passado por isso, o pastor Leonardo, né, já deve ter passado por isso. Há pessoas que não saem da igreja, né? Mas estão em desobediência, né? São desobedientes, né? Não obedecem aquilo que o pastor conclama, né? Não estão obedecendo aquilo que os seus líderes, né, receberam, né, de autoridade pastoral. Né? O pastor tem uma equipe pastoral, existe um corpo de diácono, existe uma liderança. Né? E essas lideranças, elas são, né, elas recebem autoridade e é delegados a elas, né,
de fazer o trabalho do Senhor. E nós, como igreja, devemos submeter, estar submissos àquilo que somos ensinados, né? Aquilo que nós somos chamados a exercitarmos na fé concernente à palavra de Deus. Então, há pessoas, eu já vi isso, já trabalhei com pessoas que estavam, né, de certa forma desanimada, né, quase chegando ao ponto da negação e abandono da fé, ao ponto de quase revoltar-se contra Deus, né, afastar-se dos caminhos do Senhor. E tem aquelas que chegam a afastar, né, que ficam inconstantes, né, que não tem firmeza, né, tanto faz, né, não envolve, né. A pastora ontem falou, pregou sobre a Apocalipse, falou das 7 igrejas da Ásia, né? Falou desse tipo de cristão, né? Que estão na igreja, né? Mas não tem prazer, né? Estão desanimados, né? E precisa mudar isso. Não pode aceitar essa situação na sua vida. Nós não podemos aceitar isso no nosso meio, porque isso acaba sendo passado, né? Pessoas desanimadas desanimam outros, pessoas críticas, né? Pessoas que revoltam, eles não vão falar bem daquilo que nós queremos tão bem, né? Então essas pessoas precisam de abrir os olhos, precisam de um despertamento, meus queridos, né? E nesse momento eu quero falar do segundo ponto dessa mensagem, né? Como está bem claro no texto de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, bem no começo do texto, o Senhor já nos fala, né? Deus ordena, né? Deus ordena, não pede. Deus, quando Ele está falando aqui em Deuteronômio, Ele não está pedindo, tem jeito de vocês, né, fazer, né? O que vocês acham disso? Irmãos, os engenheiros planejam, os arquitetos planejam, né? Planejamento, né, é importante. Mas Deus não. Deus, quando toma uma decisão, Ele já toma a decisão certa. Quando Deus faz algo, quando Deus chama, quando Deus nos exorta, é porque Ele já sabe o que é correto e o que precisa ser feito. Você já viu que tem pessoas que questionam a Deus? Questionam em relação ao tempo, à hora, ao aspecto, ao que precisa ser feito? Irmãos, até as pessoas que vão ser salvas, não é nós que influenciamos. Deus já sabe quem são as pessoas que vão ser salvas na nossa comunidade. Nós não acrescentamos nem mais, nem menos nisso. Sabe por quê? Deus só quer usar-nos com a disposição. Mas quem faz o milagre é Deus. Nós não acrescentamos nada a este milagre, ao que Deus vai realizar. Nós acrescentamos na nossa vida quando obedecemos e nós passamos a ser canal, né? Que se nós não se dispusermos, Deus vai usar outro. Eu quero te dizer nessa noite, o plano de Deus não está limitado a você. Ele é o Senhor. Todas as coisas estão centradas nele, não em nós. Quando nós passamos a fazer a obra de Deus, nós devemos encarar isso não como um peso, não como uma dificuldade, mas um privilégio que envolve as dificuldades, que envolve o sofrimento. Pedro fala que nós somos coparticipantes das aflições, das dores que Jesus passou. Estava assistindo um filme ontem, tem ele no YouTube, Torturado por Amor a Cristo. Em 2000 eu era correspondente da missão Voz dos Mártires. A Missões Voz dos Mártires, ela trabalha com a igreja subterrânea, a igreja por trás da cortina de ferro. A igreja que não aceita, né, o bottom do comunismo, que não aceita o bottom de imposições humanas, carnais, para nós sermos segundo ao que eles querem, não segundo o que a Bíblia quer. Richard Hillebrand,
Ele é o fundador dessa missão, Voz dos Mártires. Ficou 14 anos na Romênia como missionário, pregando a palavra de Deus. Ficou 14 anos afastado da sua esposa, perdeu um filho fazendo missões para Deus entre os romenos. No dia que eles queriam que ele negasse a fé e entregasse as outras pessoas que trabalhavam no evangelho juntamente com ele, contrabandeando Bíblias, eles conseguiram pegar o filho dele ainda adolescente, um adolescente, meus queridos, pasmem adolescentes, pasmem jovens, um adolescente pregador e missionário. Não existe idade para fazermos a obra do Senhor. Né? O referencial maior é a responsabilidade, é responder a Deus com obediência. E ele quase negou a fé, quase entregou outras pessoas quando ele viu eles espancando seu filho adolescente. Richard Hildebrand gritou: parem, parem, porque ele já estava todo sangrado, a parede já estava assanguentada. Ele falou: parem de bater, eu não aguento mais, eu vou falar. Na mesma hora o filho gritou, falou: pai, não faça isso. Pregue Cristo, não seja covarde. E eles bateram diante dele até o filho dele morrer. E eles disseram: você teve a oportunidade de viver. E mataram o filho desse missionário. Então, meus queridos, envolve dor, envolve sacrifício, mas o que nos aguarda é glorioso. As perspectivas são além destas que nós estamos vendo agora. Não se limite aos olhares do agora. Veja mais à frente. Veja mais além do horizonte. Olhe para Deus. Tenha perspectiva eterna. Seus pés podem estar aqui na terra, mas a sua mente deve buscar as coisas lá do céu. Não é desconectar desta vida, mas é viver essa vida com legitimidade. É viver essa vida honrando a Deus, sendo instrumento de Deus para essa geração que precisa ouvir acerca de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então Deus nos ordena, e está bem no começo do versículo. Olha só o que fala. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, né? Se ouvir atentamente, se obedecer, ele nos chama à obediência. A obediência. O texto que lemos está no imperativo, né? O texto que lemos está nos chamando a uma responsabilidade. Deus sempre quer nos abençoar, mas primeiro nos dá uma alternativa única: obedecer. Sabe o que muda na nossa vida? Uma decisão. E não são decisões. Todas as outras dependem dessa. Uma decisão em relação a Deus, ao que Deus quer para a nossa vida. Então a alternativa é de obedecer, não tem outra. O desobedecer é uma escolha nossa. Deus não põe isso na mesa para nós como uma opção. Isso é nós que fazemos. Deus não tem nada a ver com a sua derrota, com derrota de ninguém, com os fins que o mundo está indo. Isso é culpa nossa, né? O mundo pode ser melhor através da atuação nossa, da igreja. É nós que fazemos a igreja ser agradável e o mundo, né, glorificar a Deus através da nossa posição, através do nosso viver com excelência diante de Deus, para Deus. Obedecer é a única alternativa para sermos bênçãos e abençoados. Deus falou para Abraão, quando chama "se tu uma bênção". Então, antes de sermos abençoados, precisamos de ser bênção. Seja uma bênção, não fique pedindo, querendo bênção, seja uma bênção. Todas as bênçãos passam por nós como canais de Deus. Nenhuma bênção vem a não ser por esses canais, por mim, por você, através da igreja, através de homens, mulheres que praticam e vivem de acordo com a palavra de Deus. E eu quero falar do segundo ponto: males aos desobedientes.
Males, irmãos, sobrevirão, vêm sobre os desobedientes. Não tem jeito. Não podemos pregar só, bênção, maravilha, os irmãos estão, ficar alisando, ficar falando que tudo está bem, e se tem coisas que precisam ser tratadas, precisa haver cura, precisa haver libertação. Deuteronômio 28:15 fala sobre isso. Né? 28:15 fala das raízes, né? O que os males produzem, o que a desobediência produz. Abra a sua Bíblia, né? Nós já estamos no capítulo 28, versículo 15. Olha só, eu vou estar lendo só alguns versículos. Olha só o que esse versículo fala. Ele fala dos castigos que vêm sobre os desobedientes. Olha só. Será, porém, que se não ouvirdes a voz do Senhor, se não obedecer teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, né? Assim, quando somos desobedientes. Olha só, as 3 dimensões dessas maldições. Eu vou falar de 3 dimensões dessas maldições, né, do capítulo 28, versículo 15. Primeira dela, maldições na cidade e no campo. Não tem para onde correr. Se você não for obediente, se nós não obedecermos, se o mundo não se prostrar, se não reconhecer a Deus, esses bens que as pessoas estão tendo, o que as pessoas estão usufruindo hoje é ilegítimo. A legitimidade está quando somos servos de Deus, obedientes a Deus. Falo isso com toda autoridade. Tem pessoas que estão usufruindo daquilo que nem deveria chegar perto porque não honram, não glorificam a Deus. Mas a Bíblia fala que todos estão sob a paciência de Deus. Nós vivemos a dispensação da graça. Mas serão cobrados. Prestarão conta todos aqueles que não obedeceram, que não se prostraram diante do Senhor. Então, não há para onde correr, maldito será em todo lugar, nada vai dar certo. As pessoas que acham que tudo está bem, né, tá tudo bom, é porque acostuma com o que é errado. Acultura-se naquilo que é mal. Isso chama-se aculturação maldita. Criei agora essa cultura. É uma aculturação maldita. As pessoas acostumam com aquilo que é mal, maldito. Isso não pode ser aspecto nosso, nós que servimos ao Senhor. Isso pode ser lá no mundo, no pecado, mas nós que servimos a Deus, nós somos abençoados aonde estivermos, na cidade e no campo. Como diz, né, o capítulo 28, versículo 16. Maldições em relação ao sustento. Sabia que as pessoas que desobedecem a Deus não alimentam bem, vai faltar sempre alguma coisa, né? E pode até ser que alguém está bem, né? Alimentando bem, mas sempre vai ter uma coisa errada, meu querido. Nem tudo vai estar certinho, porque o princípio está sendo quebrado. O honrar a Deus, o obedecer a Deus, em estar debaixo da graça de Deus. Então, maldição em relação ao sustento, em relação à provisão. Tem pessoas que sofrem porque são desobedientes. Não se entregam a Deus, não honram a Deus, não servem a Deus. Vai faltar até quem prepara esse alimento quando tem. Tem pessoas assim, que até tem, mas as coisas perdem. As coisas deixam de durar. Os mantimentos estragam porque falta quem faz. Porque essa pessoa está descabriada, desanimada, sem motivação, porque falta o que é principal, a obediência, estar debaixo da graça de Deus. Em terceiro, maldições da prole ou da descendência. Tanto pessoal, né, que é os filhos,
Uma das melhores coisas nessa vida é ter filhos. Filhos podem dar o trabalho que for. É bênção, é herança do Senhor. Eu nunca vi um pai ou uma mãe consciente que serve a Deus na sua sã memória, sã mente, abandonar um filho, maldizer um filho. Esse que errou. Filhos são bênçãos. E isso é vetado. Quando as pessoas não obedecem a Deus, não terá uma descendência frutífera que honra a Deus. Não irá bem às crias dos seus animais, o produtor que cria animais, né? Então isso abrange todas as esferas da nossa vida. Porque o que nos dá alegria secundariamente abaixo de Deus é sermos abençoados aonde estivermos. Não é estar isento, irmãos, de dificuldade, de lutas, de passar por privações, por lutas não. Ser abençoados não isentam isso. Mas isso é em alguns momentos da nossa vida. Deus sempre vai estar nos abençoando, mesmo passando dificuldade. E o que repousa de paz em nós é estarmos obedientes e honrando a Deus. Agradecendo sempre. Precisamos reconhecer que Deus é o nosso Senhor, para que as bênçãos dele estejam sobre nós, para que as bênçãos do Senhor repousem sobre nossa vida, sejam constantes sobre nossa vida. Mas primeiro precisamos ser obedientes, arrancar da nossa vida todas as raízes de males. E eu vou concluir a palavra dessa noite. Deus, em primeiro lugar, Ele quer estabelecer, né, a nossa relação, né, de fidelidade com Ele, porque isso foi quebrado. E Ele restabeleceu isso na nossa vida, nós que já servimos o Senhor. E de alguma forma alguém que está fraco, deixa Deus restaurar, deixa Deus te fortalecer, deixa Deus te restituir, através da obediência. Arranque este mal de amargura, essas ervas daninhas que de alguma forma tenta brotar na nossa vida. Nós somos tentados a isso, irmãos, o tempo todo. Este é, né, o princípio para desfrutarmos do Senhor, né? É a sua graça, né? A graça do Senhor é sobre nós. Né? E Ele tem todas as coisas que nós precisamos à nossa disposição. Então nós precisamos estar em plena comunhão com o nosso Deus, obedecendo sempre a sua palavra. A Bíblia fala, né? A Bíblia fala que Jesus foi obediente até o fim. Ele morreu obedecendo ao Pai, sujeitou ao Espírito Santo, em tudo, obedeceu ao Pai. Ele morreu pelos nossos pecados, Ele nos substituiu naquela cruz de maldição, de pecado, fazendo-se maldição por nós. Ele submeteu a isso, Ele foi obediente a isso. Mas Ele não pode, irmãos, obedecer por nós. Ele pode morrer por nós, Ele pode morrer pelos nossos pecados, Ele pode nos substituir na cruz, mas fazendo um chamamento para nós sermos obedientes, aceitando o sacrifício de substituição. E quando nós aceitamos e quando nós submetemos isso, é um sinal de obediência. Viver em obediência a Deus sempre. Essa é a vontade de Deus. Obedecer vem antes de um sacrifício, de qualquer sacrifício a Deus. Obedecer. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, quando Saul ficou justificando, né, porque não acabou com os amalequitas, né? Deus falou para ele, olha, vai lá, destrói, acaba com os amalequitas. Eles se opuseram aos israelitas quando eles vieram, né, quando eles estavam passando por suas terras, né, vindo rumo a Canaã. Os amalequitas quase destruiu os judeus, o povo de Deus, né? Só não destruiu porque Deus interviu com poder. E Deus falou que ia
acabar com esse povo, porque eles eram malditos, eles eram contra o povo de Deus declaradamente. Então chega um dia que Deus fala para Saul, fala para Saul, vai lá e destrói os amalequitas. Ele foi lá, viu um gado bonito, né? Pegou os príncipes, né? E trouxe de volta. Deus falou para o profeta, vai lá, meu servo. Saul fez o que é errado, pecou. Quando ele foi de encontro com ele já veio querendo justificar, né? Samuel fala para ele, ó, é melhor obedecer do que fazer sacrifício. O sacrifício é antes, ou melhor dizendo, o sacrifício é um resultado da obediência. O sacrifício não é antes, o obedecer é antes. É o princípio de Deus. Amém? Essas são as minhas palavras que Deus colocou no meu coração, que Deus possa abençoar aos nossos queridos irmãos, né? Eu não vi aí se tem algum aniversariante, se tiver algum aniversariante, nos diz aí. Hoje um amigo meu fez aniversário, né? De repente ele está até assistindo. Eu quero parabenizar ele, né? O Hélio. Depois ele vai até ver essa live, porque ele me segue. Hélio, que Deus abençoe. É um irmão em Cristo, né? Que Deus possa te abençoar, meu querido irmão Hélio. Tá? Que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Esse mês teve muito aniversariante. Quero até citar, né? A minha mãe fez aniversário se eu não me engano, dia 6, né? Deste mês, né? E eu tive que ir lá, de todo jeito, né? Só não pude abraçar, ficar coladinho, né? Devido a essa coronavírus aí, né? A gente tem que tomar cuidado, né? E ela já tem a idade de risco, né? Mais de 80 anos. Que Deus possa abençoar a minha mãe também. Então, se não há algum aniversariante, fica só essas minhas palavras. Que Deus possa vos abençoar, enriquecendo vocês cada vez mais da graça dele. E Deus não nos dá outra opção, né? A não ser a obedecê-lo. Quando nós pecamos, é nós que decidimos isso. Mas é melhor obedecer do que sacrificar. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Eu vou estar orando, né? Eu vou estar orando, né? Vamos estar orando. Eu fiquei feliz porque o pastor Gustavo, né, o diretor lá do CTM, juntamente com a sua esposa, ele está bem, né? Graças a Deus. Quero orar também pelos missionários, né, que estão aí à linha de frente em outros países, né? Tem países aí que está terrível, né? O índice de morte, né, por esse coronavírus. Vamos estar orando, né? Vamos orar também pelos nossos governantes, né? Que Deus venha comover, que Deus venha converter, que Deus venha mudar decisões, pensamentos, situações nacionais, né? De países, né? De governo. Em primeiro lugar, colocando, né, a necessidade dessas pessoas reconhecer, né, o senhorio do Senhor Jesus. Acabou de entrar aí, não poderia deixar, né, de citar a minha irmãzinha caçula, né, Flaviane, a minha querida irmã Flaviane, é irmã de sangue e irmã em Cristo também, né? Graças a Deus. Que bom, minha querida, você estar aí. Que Deus te abençoe, você, o seu esposo, a sua família, em nome de Jesus, tá? Então vamos estar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Queremos apresentar aqui, Senhor, todas as pessoas que estão passando neste momento por uma dificuldade tão tremenda, pessoas que estão em leito de enfermidade. Temos aí o pastor Gustavo, que ficou internado, agora já está em casa. Que a recuperação dele seja cada dia mais plena e que ele seja preservado, abençoado pelo Senhor. Alcance, ó Pai, os nossos governantes, alcance, Senhor, presidentes, seja qual for as autoridades, que o Senhor vá, Senhor, de encontro a esses corações. Eu tenho certeza que o Senhor quer usar a nossa boca profética, a nossa fé, Senhor, para que esses corações sejam alcançados. Ó Senhor,
O Senhor morreu na cruz, mesmo sabendo que muitos não o aceitariam, mas mesmo assim tu morreste por eles, ó Pai. Porque através, ó, do teu sacrifício, Senhor, essas pessoas chegariam ao reconhecimento do teu senhorio. Ó Senhor, do teu sacrifício, da tua morte. E nós apresentamos a cada missionário, missionárias, ó Senhor, que estão no campo. Ó Senhor, esteja sobre eles, ó Pai, a sua autoridade e os preserva, os guarde de toda peste, Senhor, de todo mal, em um nome de Jesus. Abençoa a nossa igreja, cada família, Senhor, os nossos pastores. Ó Senhor, cada pastor, ó Pai, da nossa igreja seja abençoado pelo Senhor, cada liderança, e vá de encontro, Senhor, a cada família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, com todo Israel de Deus, agora e para sempre. Amém. Que Deus os abençoe.